Shalom a todos. Queremos dar início, a partir do dia de hoje, a uma série de estudos abordando o livro de Apocalipse. Iremos passar então por todo o livro, por todo o Sefer de Guiliana, conhecido no mundo ocidental como livro de Revelação ou Apocalipse. E o nosso objetivo é que você possa compreender que ele é um livro que foi concedido ao povo de Deus, ao povo de Elohim, para que fosse compreendido e que ele pudesse servir também como uma base para que nós tenhamos o entendimento dos acontecimentos dos dias atuais, porque os dias atuais eles mostram claramente que nós estamos muito próximos de vivermos aquilo que está a ponto de acontecer e que foi registrado nesse livro. E foi registrado nesse livro justamente com esse propósito, de que pudéssemos compreender o que o futuro nos reserva. Principalmente o futuro daqueles que servem ao Senhor, dos filhos de Deus, daqueles que foram escolhidos por Ele para um dia estarem definitivamente com Ele na sua presença, na sua glória. Mas para isso precisamos compreender este livro, precisamos entender o que ele nos ensina, a sua mensagem, o seu objetivo. E em cima desse entendimento vamos nos preparar para passar por aquilo que iremos passar. Então vamos iniciar essa série de estudos. Cada vídeo, cada mensagem vai ter em torno de um capítulo, vai ser normalmente em cima de um, no máximo 2 capítulos. Nós vamos dividir então esses 22 capítulos do livro de Apocalipse em várias mensagens, em vários vídeos, e nossa ideia é que você possa ir acompanhando esses vídeos, essas explicações, e queremos contribuir para o seu entendimento, que esse entendimento realmente possa entrar na sua mente, no seu coração, e possa fazer a obra, e que você possa realmente ter um entendimento de que não é um livro impossível, não é um livro difícil de compreender, mas se ele foi deixado, se ele foi escrito, é porque Deus tem um propósito de que realmente nós venhamos a conhecê-lo, a termos um entendimento verdadeiro e real a respeito daquilo que ele tem para nos mostrar, para nos ensinar. Então vamos começar então digamos assim, este mergulho no livro de Apocalipse, iniciando obviamente a partir do capítulo 1. Vamos ler então o que a palavra diz no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1. O livro de Apocalipse, então, ele nos diz o seguinte: revelação de Yeshua HaMashiach. Revelação de Yeshua HaMashiach. A primeira palavra deste livro, a primeira palavra que nós vemos no livro de Apocalipse, é traduzida para a nossa língua, para a língua portuguesa, como revelação. O que isso significa? Isso significa que o livro de Apocalipse não é somente um livro alegórico, mas é um livro revelado. Ou seja, quando Yeshua concede a visão a Yohanan na ilha de Patmos, essa visão, ela é uma visão daquilo que irá acontecer ainda no futuro bem próximo,
com relação aos dias atuais, mas ela é uma visão revelada. Ela está cheia, está permeada de figuras, de alegorias, mas essas alegorias, elas são reveladas, elas são mostradas para que o homem venha compreender realmente qual é o propósito de Deus quando ele lê esse livro. Então, a primeira palavra desse livro, revelação, já nos mostra de uma forma muito evidente que não há nada de secreto aqui, não há nada de escondido, mas sim as palavras que estão contidas nele são palavras reveladas, são palavras que foram deixadas para que nós venhamos a conhecer mais ao Senhor, mais dos seus planos, mais dos seus propósitos para este mundo e também para o futuro e para principalmente a eternidade. Então a primeira palavra ela deixa isto claro, revelação. Revelação de quem? De Yeshua HaMashiach, ou seja, de Yeshua, o Messias, o Filho de Elohim, o Filho de Deus, que revela a sua palavra aos seus escolhidos, ao seu povo, aqueles que foram comprados pelo preço de sangue derramado no madeiro. Então, revelação de Yeshua HaMashiach, revelação de Yeshua HaMashiach que Elohim lhe concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então o Senhor ele não está sujeito ao tempo. Nós, como seres humanos, sim, estamos sujeitos ao tempo. No entanto, se nós olharmos para os fatos, para a situação atual do mundo, com certeza nós vamos entender imediatamente de que essas coisas que foram reveladas a Yohanan por Yeshua HaMashiach, que foram concedidas a ele para mostrar aos seus servos, ou seja, aqueles que realmente são filhos do Eterno, as coisas que vão acontecer, essas coisas realmente, agora nesse momento, nesse ano de 2017, nós estamos a um ponto, nós estamos muito perto de que isto venha a ter o seu início, de que todas essas coisas que estão descritas no livro de Apocalipse venham realmente ter o seu início, principalmente a questão da grande tribulação. E a palavra continua afirmando, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo Yohanan. O anjo é um mensageiro, é aquele que leva a mensagem do Eterno, aquele que leva a palavra aos servos do Senhor. Por isso que Jacó, quando ele adormeceu, ele teve então um sonho, que na verdade foi uma visão de uma escada que estava com a sua base sobre a terra e o seu topo ele chegava até o céu. E sobre essa escada, anjos do Senhor, anjos de Elohim, subindo e descendo, porque eles eram os mensageiros, eles representavam esses servos do Senhor que traziam a mensagem do Senhor, faziam a ligação entre os céus e a terra. Então, da mesma forma, Yohanan, o servo de Elohim, discípulo de Yeshua HaMashiach, recebe agora, quando estava na ilha de Patmos, uma ilha grega, por volta do ano 96, 97, depois da vinda de Yeshua, ele recebe então esta revelação.
E a palavra continua afirmando: qual testificou da palavra de Elohim e do testemunho de Yeshua HaMashiach, de tudo quanto viu. Então, nesse momento, ele começa a receber, através de uma visão, a mensagem do Senhor com relação àquilo que iria acontecer em breve, aquilo que iria acontecer no último momento, nos últimos tempos dessa primeira fase da história da humanidade. E isso é muito interessante, porque as pessoas elas costumam às vezes falar que o livro de Apocalipse é um livro muito complicado de se entender, mas na verdade ele já começa derrubando essa teoria quando afirma justamente que esse livro é uma revelação, ou seja, é algo que foi aberto para que o homem pudesse compreender e saber qual é a vontade do Senhor. Lá no livro de Efésios capítulo 1, no versículo 18, a palavra fala justamente isso: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, os olhos do nosso entendimento, eles precisam ser iluminados pelo Senhor. No versículo anterior ele está dizendo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito de sabedoria e de revelação que ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que saibamos, para que compreendamos qual é a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da nossa herança compartilhada com os santos. Esse discernimento, essa sabedoria, essa condição de nós recebermos essa revelação e de termos os nossos olhos espirituais iluminados para que possamos compreender, para que possamos realmente entender qual é o propósito de Deus com todas as coisas. Essa revelação nós só vamos realmente receber se nós buscarmos ela no Senhor. Por isso que há tantas interpretações diferentes com relação à escatologia, ao livro de Apocalipse, mas sabemos que a palavra ela é uma só. Infelizmente também muitas coisas que o livro de Apocalipse não fala através de figuras, as pessoas acabam transformando em figuras. Então, uma regra muito importante que nós devemos sempre aplicar é que quando existe a possibilidade da palavra ser entendida de forma literal, essa deve ser sempre a primeira opção a ser aceita. Nós não devemos tentar alegorizar aquilo que é literal. Então, por isso, por causa desta forma errônea de interpretação, muitas pessoas têm se perdido na forma correta de compreender as Escrituras e, essencialmente, o livro de Apocalipse. Então, vamos prosseguindo no nosso estudo. Se nós lermos agora o versículo 3 do capítulo 1 do livro de Apocalipse, a palavra diz: bendito, ou seja, bem-aventurado, abençoado aquele que lê, e benditos os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, qual é a desculpa que nós mais ouvimos com relação ao livro de Apocalipse para que as pessoas não se envolvam com esse livro?
As pessoas simplesmente dizem: não sequer eu vou ler o livro de Apocalipse porque ele é um livro muito difícil, muito complicado de entender. Mas a palavra já começa justamente afirmando que aquele que lê é bendito. Então, como é que nós estamos jogando fora essa bendição de simplesmente ignorarmos aquilo que o Senhor nos deixou? A pergunta que eu faço: por que o Senhor deixaria este livro para nós, para os seus filhos, se este livro fosse um livro impossível de ser entendido? De maneira nenhuma o Senhor faria isso, porque Ele sempre se comunica com o homem de uma forma que o homem consiga compreendê-lo. Se nós não pudéssemos compreender ao Senhor, não haveria propósito nenhum em estabelecermos uma comunicação com Ele. Mas precisamos realmente entender quais são os propósitos dele. Muitas vezes talvez não vamos entender porque o Senhor quer que façamos algo, mas precisamos entender o que Ele quer que nós façamos. Ao menos isso nós temos que compreender, porque se nós entendemos aquilo que Ele quer que nós façamos, nós vamos obedecê-lo. Agora, por que Ele está querendo que nós façamos aquilo, isso já é uma outra coisa. Nem sempre nós vamos entender os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor, porque eles são mais altos que os nossos. Então, acima de querermos entender o Senhor, antes de mais nada, nós devemos desejar conhecê-lo. Então, o conhecimento do Senhor, o conhecimento de Deus, deve ser algo que deve estar em primeiro plano na vida de cada um de nós. Então, a palavra aqui no versículo 3, ela determina uma bênção sobre aquele que lê, sobre aquele que ouve e sobre aquele que guarda as coisas que nela estão escritas. Então, muito mais abençoados, muito mais benditos, muito mais bem-aventurados nós seremos se nós fizermos tudo aquilo que está aqui. Se nós lermos o livro, se nós ouvirmos também essas palavras, as palavras desta profecia, e se principalmente nós guardarmos as coisas que nela estão escritas. Vai chegar um momento que somente ler, somente ouvir estas palavras não será suficiente, mas chega um momento que, quando nós compreendemos, quando nós tivemos o entendimento de que nós devemos obedecer e fazer algo porque o Senhor pediu, e nós fazemos, nós agimos da maneira que o Senhor pede, da maneira que Ele solicita, aí sim nós seremos definitivamente benditos. Bendito não é aquele que somente ouve a palavra do Senhor. Bendito não é somente aquele que lê a palavra do Senhor, mas bendito é, acima de todas as coisas, aquele que guarda as coisas que nela estão escritas. Por isso que o salmista afirma: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para não pecar contra o Senhor. Porque quando nós guardamos a sua palavra, quando nós guardamos o seu ensinamento, quando nós obedecemos aos seus mandamentos, nós somos benditos. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção para quem obedecer e a maldição para aquele que desobedecer. Também no livro de Yohanan, no livro de João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 21.
A palavra nos ensina o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, às vezes você se pergunta: por que o Senhor não se manifesta na minha vida? Por que eu não consigo ouvir a sua voz? Por que ele não fala comigo? Por que ele não responde às minhas orações? Aqui está a resposta. Se nós temos os mandamentos do Senhor, ou seja, se nós os conhecemos, se nós sabemos quais são eles, e se nós os guardamos, aí sim, esta é a prova de que nós realmente o amamos. E aquele que ama verdadeiramente é o Senhor, aquele que tem zelo pelos seus mandamentos, pela sua palavra, será amado de seu Pai. E também o próprio Senhor Yeshua nos amará, e ele se manifestará a nós de uma forma poderosa. Eu não tenho dúvida alguma com relação a isso. Então, bendito aquele que lê, bendito aquele que entende, bendito aquele que vive segundo esta revelação, a revelação do livro que na língua hebraica nós podemos chamar de Giliana, ou da forma que nós temos traduzido para a nossa língua, o livro de Apocalipse. Então, bendito aquele que lê, bendito aquele que entende, e bendito aquele que vive segundo esta revelação. Prosseguindo, do versículo 4 até o versículo 6, a palavra diz: Yohanan, as 7 Kehilot, traduzido para nós como 7 igrejas, que estão na Ásia, graça a vós e shalom, paz, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reino, Kohanim, que é sacerdotes, para Elohim, seu Pai. A ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o propósito inicial do livro de Apocalipse, ele é claramente de instruir as Kehilot, ou seja, instruir aquilo que é traduzido como igrejas, instruir as congregações do Senhor. Por isso que mais adiante nós vamos ver que são escritas 7 cartas, uma carta para cada uma das 7 principais congregações da Ásia na época de Yohanan. Então, esse é um propósito claro, o propósito de instruir as congregações para que cada uma delas mantivesse, perseverasse naquilo que estivesse correto, que elas estivessem praticando da maneira certa, e também se arrependessem e corrigissem aquilo que estava incorreto, aquilo que estavam praticando de forma errada, para que quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, elas estivessem então preparadas para esse tempo final que se aproxima, que está chegando muito perto, muito próximo do seu cumprimento. Então, se o livro tem esse propósito de instruir as congregações, se esse livro tem o propósito de dar
instruções, de dar mandamentos, de elogiar as congregações naquilo que estava correto para que elas perseverassem, para que elas se mantessem com esta fé e para que elas se arrependessem e corrigissem aquilo que estava errado. É claro que o livro de Apocalipse é um livro revelado, é um livro aberto para que nós, como fazendo parte dessas congregações, pudéssemos entender a vontade do Senhor, pudéssemos entender aquilo que está errado na nossa forma de viver, para que nós pudéssemos nos arrepender enquanto ainda houver tempo, enquanto ainda a misericórdia do Senhor estiver sobre as nossas vidas. Também no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos navegar até lá e ver o que a palavra nos diz. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. A palavra diz: "E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração." Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, nós estamos realmente fazendo isso, nós estamos realmente vivendo dessa maneira, compreendendo que o fim está próximo e que ele está a cada dia chegando mais perto de ter o seu início, a grande tribulação ter o seu início, vivendo, vigiando em oração. Essa vida de oração, esse vigiar em oração, de estar em constante comunhão espiritual com o Senhor, nós estamos tendo isso como uma realidade na nossa vida ou nós estamos passando por cima? Também no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38, a palavra ela continua nos alertando para que nós possamos realmente fazer aquilo que agrada ao Senhor. E ela diz algo semelhante ao que Pedro falava em seu livro, dizendo: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que a palavra quer dizer com isso? Que nós vamos resistir, nós vamos suportar a tentação somente se nós vigiarmos e orarmos. Porque se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, nós não vamos suportar a tentação, porque a carne ela é fraca. E se nós não vigiamos, se nós não oramos, nós estamos vivendo justamente na carne e estamos dando ocasião para que a carne dirija a nossa vida. E essa carne que é fraca, ela vai fazer com que venhamos a atender e a viver em função dos seus desejos e não em função daquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso que precisamos vigiar e orar, porque estamos sujeitos, qualquer homem está sujeito a cair. Por isso que a palavra de Deus nos alerta: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, o propósito primordial do livro de Apocalipse é instruir as congregações, é instruir para que saibamos como viver, para que entendamos o tempo que estamos vivendo, compreendamos aquilo que vai vir, aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que vai ser jogado sobre a humanidade, e possamos nos preparar para esse tempo tão terrível, esse tempo tão difícil que está vindo sobre nossas vidas. Então, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nos diz: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá." Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Vamos falar de uma forma mais específica sobre a questão do arrebatamento ao longo do livro de Apocalipse. Mas não existe nenhuma outra informação a respeito da vinda do Senhor nesse preâmbulo, nessa introdução, que nós podemos chamar assim, o capítulo 1 do livro de Apocalipse. O único lugar aqui que está falando que ele vai vir, está dizendo que todo olho o verá. Não está falando em nenhum lugar anterior aqui que ele vai vir secretamente, só alguns o verão, ou somente aqueles que supostamente forem arrebatados antes da grande tribulação o verão. Mas está dizendo justamente o contrário, que ele virá sobre as nuvens, num evento mundial, num evento global, e todo olho o verá. Todo olho o verá, e todas as tribos da terra, todos aqueles que estiverem vivos no momento da sua vinda, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, assim será, assim seja, está determinado e não vai ser diferente. Então, aqui no começo, no versículo 7 do livro de Apocalipse, já está falando que não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma outra manifestação do Senhor a toda a humanidade, a não ser esta vinda visível, que não possui nada de secreto, não possui, Jesus não vai fazer nada escondido somente para um pequeno grupo de pessoas, mas ele vai vir realmente de forma visível e todo olho o verá. Todo o olho, cada um, cada pessoa que caminha sobre esta terra. Nesse momento, então, quando ele virá, ele vai vir para, primeiramente, depois do arrebatamento dos salvos, ao final da grande tribulação, destruir os exércitos do anti-Machia. Ele vai, nesse momento, então, depois de destruir o anticristo, o falso profeta, e seus exércitos, ele irá julgar as nações e estabelecer o reino milenial, os 1000 anos de paz. Essa vinda será então visível, todo olho verá, conforme já falamos. Portanto, não existirá nada de secreto quando ele voltar. O livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. Livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. A palavra diz: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, ou seja, a nação de Israel, a tribo de Judá, as demais tribos de Israel se arrependerão na vinda do Senhor e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles reconhecerão Yeshua, se arrependerão do seu pecado por não o terem reconhecido até os dias de hoje como seu Mashiach. E então o Senhor derramará sobre ele espírito de graça e de súplicas. Eles clamarão em arrependimento, reconhecendo Yeshua como seu Senhor e como seu Salvador. Que lindo será este momento. Será realmente fantástico quando todo Israel, todo o remanescente de Israel se render aos pés de Yeshua HaMashiach. Então, a palavra continua dizendo, continua afirmando no versículo 8: Eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav. Diz Elohim, aquele que é, e que era, e que há de vir, o El Shaddai, ou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Aleph, eu sou o Tav, diz Adonai Elohim,
aquele que é, e que era, e que há de vir, o El Shaddai. Yeshua, ele é o primeiro e o último, por isso que ele afirma que ele é o Aleph e o Tav, respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto hebreu. Aqui nós podemos ver a letra Aleph no paleo hebreu e a letra Aleph aqui, a letra Aleph aqui no hebreu moderno. E aqui nós podemos ver a letra Tav no paleo hebreu e também a letra Tav no hebreu moderno. Então, ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o início e ele é o fim. E ele continuará sendo aquilo que ele é até o final dos tempos, até a eternidade. Traduzindo para a nossa língua, ele é o A e ele é o Z, ou seja, a primeira letra do nosso alfabeto, do alfabeto latino, e a última letra do nosso alfabeto, para que nós possamos compreender de uma forma mais simples, de uma forma mais clara. Ele é o início e ele é o fim, e depois dele ninguém será, porque ele é sobre todas as coisas, ele está sobre todas as coisas, ele domina sobre todas as coisas. O livro de Yohanan, capítulo 8, versículo 58, Yohanan, capítulo 8, versículo 58, vamos pesquisar aqui. Yohanan capítulo 8, versículo 58, a palavra diz: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de qualquer homem ser criado, antes de qualquer coisa ser criada, ele era. Ele já existia. Sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe se fez. Nada do que existe veio à existência sem a sua presença, porque ele é o início da própria criação. Então, aqui no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Apocalipse, ele deixa claro: ele é o primeiro e ele é o último. No versículo 9, a palavra diz: eu, Yohanan, irmão vosso e companheiro com vocês na aflição, no reino e na perseverança em Yeshua, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Elohim e do testemunho de Yeshua. Yohanan, chamado de o apóstolo do amor, ele estava na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega a 55 quilômetros aproximadamente da costa da Turquia, situada no mar Egeu. E ele estava lá por causa da palavra do Eterno e pelo testemunho de Yeshua, ou seja, ele estava exilado, estava preso na ilha de Patmos por causa da sua fidelidade à palavra do Eterno e pelo testemunho de Yeshua. O que é que nós temos padecido, o que é que nós temos feito, o que é que nós temos sofrido, se é que temos sofrido, por causa da palavra do Eterno e por causa do testemunho de Yeshua. Porque, embora talvez você não concorde, o sofrimento, a perseguição, a tribulação, ela é uma prova, ela é algo que testifica que realmente nós somos fiéis à palavra do Eterno e que o nosso testemunho de Yeshua é verdadeiro. Então todo aquele que quer viver piamente no Senhor, como diz a palavra, padecerá
tribulação, padecerá perseguição. E Yohanan estava lá. Quando ele recebe, então, começa a receber o início desta revelação, essa tremenda revelação que nós temos hoje, que é chamado de livro de Apocalipse. Lá, então, ele estava exilado por causa da sua fidelidade ao Senhor. Esse exílio, então, aconteceu em torno do ano 95, depois de Cristo, depois de Yeshua. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 2 Timóteo 2, versículo 9. A palavra nos diz: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Shaul sofreu trabalhos, sofreu prisões e foi tomado como um malfeitor. Mas mesmo estando preso, mesmo sofrendo essas perseguições, mesmo sofrendo essas prisões, a palavra do Eterno não estava presa, não permaneceu presa, porque ele já havia evangelizado pessoas e havia feito discípulos que levaram adiante essa palavra. Infelizmente hoje nós temos feito membros de congregação e não discípulos, porque quando nós fazemos discípulo, a partir do momento que nós fazemos esse discípulo vai levar a palavra adiante. Ele não vai ficar apenas assistindo os cultos, mas ele vai levar essa palavra adiante. Essa palavra jamais vai ficar presa. Essa palavra é poderosa para transformar vidas. Então Yohanan estava lá por causa da palavra do Eterno, por causa do testemunho de Yeshua. Shaul sofria prisões, mas a palavra do Senhor não estava presa. Yohanan, quando começa a receber esta visão que se transformou no livro de Apocalipse, ele estava no exílio, ele estava preso, mas a sua palavra ela seria passada a gerações e gerações e multidões até que chegasse a nós nos dias atuais, nos dias em que nós estamos a ponto de ver todo este livro se cumprir. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Glória ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Exércitos de Israel. Continuando então o nosso estudo, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como do chofar, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 querilotas, 7 congregações, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Então Yohanan, ele recebe esta visão, ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, durante o derramamento, com a visão do derramamento de toda esta ira, de todo este juízo, ele é então arrebatado em espírito, pois no corpo ele não poderia suportar tamanha manifestação gloriosa do Senhor. Tão grande era esta visão a respeito do final dos tempos. Então, quando ele é arrebatado em espírito, ele recebe esta visão, ele recebe uma ordem. E essa ordem que ele recebeu era uma ordem para registrar tudo aquilo que lhe seria mostrado. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, segundo livro de Coríntios, capítulo 2, versículos 2 a 4, capítulo 12, perdão, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 2 até o 4, a palavra diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe,
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aqui Shaul então descreve que ele teve também uma visão em que ele foi arrebatado em espírito, só que a visão que Shaul recebeu, ele não foi autorizado a compartilhar. No entanto, a visão que Yohanan recebe é uma visão superior, porque ele recebeu juntamente com esta visão a incumbência de nos relatar aquilo que iria acontecer nos últimos tempos. Então ele foi arrebatado em espírito para que nós pudéssemos receber esta visão, e ele então cumpriu esta ordem de registrar tudo aquilo que foi mostrado a ele e que foi dito que ele deveria registrar, para que nós pudéssemos saber, para que nós pudéssemos entender esses tempos que nós estamos vivendo nos dias atuais e que vão explodir muito em breve. Então, continuando esta maravilhosa visão, ele olha a partir do versículo 12, versículo 13, e acontece o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me uma menorá de ouro, e no meio da menorá um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então ele tem a visão de Yeshua entre 7 menorás, 7 menorotes, ou seja, 7 castiçais, 7 candelabros, e no meio destes 7 candelabros ele enxerga o Filho do Homem, ou seja, Yeshua, caminhando no meio desses 7 castiçais. Yeshua caminha então no meio desses 7 castiçais, porque ele é o cabeça desses castiçais, e nós já vamos então entender o que representam esses 7 candelabros, ou esses 7 menorot. Então, essa visão que Yohanan tem, sem dúvida, é espetacular. Versículo 14 e versículo 15. Ele continua então relatando aquilo que ele vê. E ele diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a metal do Líbano, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele continua então descrevendo a visão espetacular, a visão estrondosa que ele tem do Senhor Yeshua HaMashiach. A palavra então diz que ele tem a cabeça e os cabelos extremamente brancos, o que representam a sua santidade, assim como suas vestes também são brancas, e também o seu conhecimento eterno de todas as coisas, bem como olhos como chama de fogo. E esses olhos como chama de fogo mostram claramente que ele vê todas as coisas. Isso representa então a sua onisciência. Ele enxerga tudo, ele sonda os nossos corações, o nosso pensamento mais íntimo. Ele conhece, ele sabe todas as coisas, nada nós podemos esconder dele. E conhece tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Não há nada que não seja discernido por ele. A palavra diz lá no Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aqui, quando o salmista ele registra esse versículo, ele está sendo humilde a tal ponto de reconhecer que ele precisa que a onisciência de Deus mostre a ele o quão falho, o quão pecador ele é. Porque o Senhor, ele conhece os nossos pensamentos mais íntimos.
Então, quando ele está pedindo isso, ele sabe que ele está com problemas, ele sabe que ele não está andando da maneira correta. E por isso ele pede que o Senhor mesmo mostre a ele aquilo que ele precisa mudar, aquilo que ele precisa melhorar para que a sua comunhão com o Senhor e a sua obediência sejam aperfeiçoadas. Se nós colocarmos a nossa vida diante da palavra de Deus e compararmos essa maravilhosa palavra com a nossa vida, nós vamos compreender o quanto nós somos falhos, o quanto o nosso coração tem pensamentos impuros, pensamentos indevidos e que não agradam ao Senhor. Por isso que nós devemos reconhecer isso diante dele, nos arrepender diante dele, para que ele venha e possa nos restaurar e nos conceder uma nova vida de perfeita comunhão com o Senhor. Então, precisamos reconhecer que diante dele nada pode se esconder. Todas as coisas estão nuas diante dele. Ele pode ver e pode saber tudo aquilo que nós maquinamos no nosso íntimo. Portanto, sejamos sinceros com o Senhor em todas as coisas. Continuando então, versículo 16. Versículo 16, a palavra afirma: tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Yeshua tinha em suas mãos, na sua mão direita, 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, que representam o conhecimento e o cumprimento da sua palavra. É isso que representa essa espada de 2 gumes. As 7 estrelas na sua mão representam, nós vamos ver mais adiante, os 7 anjos, ou seja, os 7 pastores, cada um responsável por uma das congregações, e estando eles em sua mão direita, representa que ele tem o controle total e absoluto sobre esses pastores, sobre esses anjos. O seu rosto brilhava como o sol, tamanha é a sua glória. Aí você imagina, se nós não podemos sequer olhar para o sol que foi criado por ele, quanto mais não poderemos olhar para o rosto do Criador do sol, daquele que é superior a ele, daquele que é superior à criação, daquilo que foi criado para que pudesse servir ao ser humano. Se não podemos olhar para o sol, jamais poderíamos olhar para o rosto do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Tamanha é a sua glória. E no meio dessa visão, já no início dessa visão, Yohanan teve muitas dificuldades. Quando vi, versículo 17, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Sheol, ou seja, do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então Yohanan não estava mais suportando a glória do Senhor, por isso ele caiu como morto. No entanto, o Senhor Yeshua o toca com a sua destra, e quando ele o tocou, ele o reanimou, porque havia um propósito para que ele escrevesse, para que Yohanan escrevesse a respeito das coisas que aconteceram até aquele momento, das coisas que estavam acontecendo e que aconteceriam no futuro. Esse era o propósito da visão, para que através disso nós, como Querrilá do Senhor, pudéssemos ser instruídos com relação aos últimos tempos. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, no livro de Daniel, no capítulo 10,
do versículo 8 ao 11, a palavra diz: Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então Daniel também recebeu uma visão da parte do Senhor, e durante o momento em que ele recebia esta visão, ele não tinha mais nenhuma força, tamanha era a glória que ele via, a glória que ele enxergava. Lembrando que Daniel, ele vinha de um jejum de 21 dias, não de todo tipo de alimento, mas alguns alimentos ele não havia consumido nesses 21 dias, e ele estava bem fraco fisicamente. Por isso que também ele necessitou, assim como Yohanan, ser reanimado, ter a sua força restaurada pelo anjo do Senhor. Então nós vemos passagens semelhantes, nós vemos que a palavra ela comprova a si mesma, quando nós comparamos, quando nós fazemos o Midrash, que é um método de compreender as Escrituras, um método hebraico de compreensão das Escrituras, e dessa forma nós podemos ver que a palavra mesmo ela se confirma, que ela atesta aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então, continuando, estamos chegando no final desse estudo, no primeiro capítulo, no versículo 20, então a palavra diz: Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e da menorá de ouro. As estrelas são os anjos das 7 Querilot, e a menorá é as 7 Querilot. Então, aqui, esse mistério, ele já é revelado. A palavra diz de uma forma muito clara: 7 estrelas são 7 anjos, 7 líderes ou 7 pastores das 7 Querilot, das 7 congregações que receberão as cartas de ânimo e correção. E os 7 castiçais são as 7 Querilot, são as 7 congregações. Essas cartas, então, elas refletem a situação espiritual de cada uma dessas 7 congregações e servirão como instrumento de aviso para que mantenham a perseverança até o fim, arrependendo-se dos seus erros e aguardando a redenção futura. Esse era o grande objetivo desse início do livro de Apocalipse, de estimular as 7 congregações da Ásia e estimular também as congregações atuais para que mantivessem aquilo que estava correto, e também para que se arrependessem e corrigissem aquilo que estava errado. No livro de 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, a palavra diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, ou não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então a palavra aqui, ela é clara. Ela diz que nós devemos ensinar, que nós devemos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, repreendendo e exortando com longanimidade e doutrina, ensinando os filhos
do Senhor, para que compreendam as Escrituras, para que sejam instruídos nessas Escrituras, porque são elas que nos revelam a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos conhecer ao Senhor, nós temos que buscá-lo através da oração, da leitura da palavra, da meditação nas Escrituras. E são essas as formas de buscar a presença do Senhor. Orando, jejuando, lendo as Escrituras, pedindo a compreensão, pedindo sabedoria, pedindo a Ele o entendimento das Escrituras. Então, esse mistério é um mistério que já é revelado no início do próprio livro de Apocalipse. As 7 estrelas, então, representam os 7 anjos, os 7 pastores. As 7 menorot representam, então, as 7 congregações da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, cada um representando também um tempo histórico e cada um representando a característica de uma congregação. Então, essas características de cada uma dessas congregações, apesar de representarem também um tempo na história, elas representam ainda, cada uma delas ainda tem uma representatividade nos dias de hoje. Nós podemos ver características de cada uma delas nos dias de hoje. Isso nós vamos ver então no próximo estudo. Prosseguindo, a partir então, provavelmente da próxima semana, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, a partir então do capítulo 2. Nós vamos então entrar em cada uma dessas cartas, dessas 7 cartas, destinadas a essas congregações, mas também às congregações dos dias atuais, porque essas cartas elas servem como instrução para a nossa vida pessoal e também para a vida das congregações. Então deveriam servir estas cartas como uma referência de doutrina para as igrejas de hoje. Infelizmente isso é ignorado, até mesmo porque o próprio livro de Apocalipse é ignorado pela maioria dos pastores das congregações, que pregam muito pouco a respeito desse livro, que é um livro tão rico e cheio de detalhes que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos ser instruídos na sua palavra. Então hoje nós terminamos por aqui esse primeiro estudo, de uma forma bastante reduzida, bastante resumida, e terminamos então o estudo do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Na próxima semana provavelmente veremos o capítulo 2 e talvez o capítulo 3. O objetivo é que possamos então detalhar cada uma dessas 7 cartas e também mostrar qual era o procedimento, qual era a forma de congregação de cada uma dessas 7 igrejas. E que possamos também levar para a nossa vida, principalmente, os pontos positivos de cada uma dessas 7 congregações, e também aprender a não praticar aquilo que cada uma delas fazia de errado e o que não estava de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. Então, iniciamos aqui com esse estudo a respeito do capítulo 1, o estudo a respeito do livro de Apocalipse. O nosso objetivo então é chegar ao final do 22º capítulo e concluirmos, passarmos capítulo por capítulo deste livro, e se possível, olhando a cada versículo. Esse é o nosso objetivo, para que possamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida nos tempos finais e possamos nos preparar também para esses tempos difíceis que estão se aproximando de nós com uma velocidade muito grande. E estamos a ponto de vivermos tudo isso que foi registrado nesse livro. Então guarde, se você quiser guardar uma coisa que seja
desse estudo, dessas palavras que você ouviu, guarde o seguinte: o livro de Apocalipse é um livro revelado. É um livro que o Senhor nos deixou para nos instruir. E esse segredo, se para você ele é um segredo, ele vai ser revelado em nome de Yeshua HaMashiach. Esse suposto mistério, essa suposta dificuldade que existe no entendimento do no livro de Apocalipse, ele vai ser revelado a você, não porque eu estou dando o estudo, mas porque Yeshua vai nos ajudar. Ele vai nos mostrar, nos revelar aquilo que Ele já nos entregou para que nós pudéssemos nos preparar para esse tempo em que nós aguardamos com tanta esperança, porque sabemos que as coisas que irão acontecer, que estão escritas neste maravilhoso livro, vão nos levar a estarmos para sempre na sua presença, na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus, que o Eterno, esteja abençoando a cada um de vocês, e fiquem com Ele, e até o próximo estudo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.